Olá, meus amigos, estamos de volta. Desculpem pela longa ausência, mas em função do programa de televisão onde participo, que é Quarto Milênio, fazendo reportagens, realmente não tive muito tempo para poder fazer esse tipo, de trabalho que agora vamos trazer para vocês sobre os discos voadores nazistas. É um assunto muito interessante, muito comentado em YouTube, na internet, e com muitas mentiras também. Há muita informação falsa e pouca verdadeira. Esse é um problema grave, mas nós estamos para fazer esse tipo de trabalho, para poder mostrar o que há por detrás deste tipo de histórias tão complicadas, com tantas fake news, digamos, ou fakes do passado, neste caso, que são os discos voadores nazistas. E para começar, eu só quero fazer uma pequena referência, que poucas semanas atrás, no programa Quarto Milênio, fiz uma reportagem, foi exibida uma reportagem sobre os discos voadores nazistas na Galícia, na Espanha, durante a Segunda Guerra Mundial. E se for comprovado que possivelmente sim, porque tivemos a oportunidade de entrevistar testemunhas indiretas, e outra direta a respeito de que essas pessoas viram cair na Galícia durante a Segunda Guerra Mundial discos voadores pequenos, de 3 metros de diâmetro, na área rural, na região de Lalín. E se isso for confirmado também com documentos históricos, estaríamos diante de uma verdadeira novidade histórica, de uma grande notícia para a história, pois isso demonstraria que os nazistas não só fizeram experimentos com OVNIs ou com discos voadores metálicos, logicamente terrestres, na Áustria, na Alemanha e na Tchecoslováquia, mas também fora desses territórios próximos ao Terceiro Reich, como era o caso da Espanha, governada pelo Franco, que era o ditador que ganhou a Guerra Civil Espanhola. Mas vamos falar aqui agora sobre um livro que eu considero muito curioso, muito interessante, que é o livro, aqui está em espanhol, tem a versão espanhola, não sei se foi lançada no Brasil, que se chama, traduzindo, Os OVNIs de Hitler, contra a nova ordem mundial. Este autor é um chileno, ele foi considerado um dos grandes, digamos, divulgadores do ocultismo, do esoterismo nazista na América Latina. E Miguel Serrano, que nasceu em 1917 e faleceu em 2009 em Santiago do Chile, ele propugnava pelo retorno do Terceiro, ou inclusive do Quarto Reich, e entre as coisas, digamos, entre os fatos que ele teria tido acesso ou conhecimento, está o da construção de discos voadores pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E ele diz também que esses OVNIs continuaram. Por que apareceram tantos OVNIs depois da Segunda Guerra? Já a partir de, por exemplo, de 47 nos Estados Unidos. Porque estes objetos que foram levados de forma secreta até os Estados Unidos foram desenvolvidos lá pelas autoridades, pelas forças militares norte-americanas, como uma arma secreta de combate aos comunistas, aos russos, à União Soviética. Então ele diz que esses objetos eram de alta tecnologia nazista, de engenheiros alemães, austríacos e também de outros territórios, aliados que eram do eixo alemão, e que serviram como uma arma secreta muito importante. Então, o Miguel Serrano, ele fala da existência de alguns OVNIs, discos voadores, desenvolvidos com, digamos, uma tecnologia mais convencional, já a partir do ano 42, que seriam propulsados por hélices, ou seja, um disco voador com uma hélice no centro, ou com motores, reatores no centro do objeto, que fariam decolar de forma vertical. Essa era a ideia primordial. Só que ele vai muito mais além e fala já de discos voadores com propulsão
antigravitacional ou eletrogravitacional também, algo muito difícil de acreditar naquela época e mesmo hoje em dia, já que esse tipo de propulsão está sendo ainda desenvolvida, está no plano teórico, mas não no plano material desenvolvido. É muito difícil você criar um objeto, uma nave, né? Uma nave espacial, que use esse tipo de tecnologia que até hoje não foi, digamos, perfeitamente estudada ou foi desenvolvida. Então, mas ele falava de um tal Haunebu 2, o modelo 2, que tinha 3 esferas de baixo. Esse disco voador tinha um diâmetro de 25 metros, pesava 100 toneladas e estava armado com metralhadoras e algumas armas ou pequenos canhões também para combater aviões inimigos durante a Segunda Guerra Mundial. A propulsão aparentemente era a jato, né, a reação, e finalmente ele fala também do Haunebu número 3, modelo número 3, esse sim gigantesco, com 71 metros de diâmetro, uma autonomia de 75 milhões de quilômetros de distância, e com propulsão antigravitacional, como dizia antes, né? A tripulação este Haunebu teria chegado, de acordo com Miguel Serrano, até o planeta Marte no final dos anos 40 e teria sido lançado antes do final dos anos 40 para chegar a princípios de 1946 no planeta Marte com uma tripulação mista de homens e mulheres para colonizar aquele planeta. Ele diz que possivelmente não tiveram mais notícias deste voo. Ele acredita que possivelmente eles tivessem sobrevivido, tivessem tido uma aterrissagem muito complicada, mas que sobreviveram alguns membros e formaram uma colônia lá no planeta Marte. Pura ficção científica, meus amigos. Finalmente ele fala também, o Miguel Serrano, do modelo, outro tipo de OVNI ou de disco voador, chamado Vril 1. E esse modelo teria somente algo mais modesto, 11 metros de diâmetro, uma velocidade de supersônica de quase 3.000 km por hora e também com um canhão ou metralhadora teledirigida para combater os inimigos. Mas para fechar essa série de OVNIs nazistas, estaria a nave Andrômeda, uma estação orbital de 109 metros de tamanho, de longitude, com propulsores do tipo Thule, ou seja, também antigravitacionais, e em seu bojo poderia guardar, né, 2 Haunebu um Haunebu e 2 Vril, mais uma série de artilharia, canhões, mísseis, né, para combater o inimigo desde a órbita da Terra. Miguel Serrano também fala que alguns destes Haunebu chegaram até a nossa Lua e teriam chegado também até o planeta Vênus. Há um filme chamado Iron Sky, muito divertido, meio cômico, ficção científica, que ironiza, né, esses supostos nazistas, né, esses nostálgicos, digamos, que teriam chegado durante a Segunda Guerra Mundial ainda até a nossa Lua e criado uma base secreta no lado, digamos, oculto do nosso satélite. Finalmente, toda esta questão, como digo, estaria associada também, se vocês verem as fotos que estão na internet dos Haunebu, lembram muito os OVNIs, os discos voadores do George Adamski, que foi um dos grandes contatados dos anos 50 nos Estados Unidos, de origem, ele era polonês, morava nos Estados Unidos e ele foi um dos primeiros contatados naquele país, e ele fotografou, né, os OVNIs com forma também de chapéu, com 3 esferas de baixo, ou seja, muito parecido, praticamente iguais aos do Haunebu. O que eu quero dizer com isso para vocês? Que possivelmente esse modelo Haunebu somente surge em 1958 num livro alemão.
tá? Ou seja, bem depois da Segunda Guerra Mundial e depois também das aparições dos OVNIs supostamente vistos pelo George Adamski, que foram a partir de 52. Então, o que me leva a crer que estes Raunebu e outros modelos de OVNIs nazistas estariam inspirados, na verdade, nos OVNIs vistos ou forjados, de acordo com outras pessoas, pelo próprio Adamski. Eram fotos falsificadas que ele teria pego umas lâmpadas de hospitais, dessas que ficam penduradas no teto, e feito uma adaptação, e até com bolas de ping-pong debaixo, ou bolas de tênis, e colocado aquilo no ar e fez uma série de fotos. Então, possivelmente sejam o Raunebu esteja inspirado nesses OVNIs adamskianos, tá? E outra coisa para finalizar, e falando ainda sobre o livro aqui do Miguel Serrano, que é um livro interessante, mas, como digo, é um livro que não se pode comprovar nenhum dos fatos aqui mostrados, é que forma parte daquele grupo de saudosistas, né, de nazistas que, ao ser derrotados, projetaram um terceiro Reich, um quarto Reich, inclusive, em outros locais. Por exemplo, em outras regiões do planeta, na Antártida, onde teriam se refugiado com esses discos voadores. Ou, ainda mais longe, teriam projetado essa sobrevivência de um derrotado terceiro Reich no planeta Marte, na Lua, em Vênus. Tá? Isso faz parte do que, em religião, sociologia, podemos falar de messianismo, milenarismo, ou seja, um Messias que vem salvar a humanidade, nesse caso, um Hitler, que, de acordo com um escritor norte-americano, teria sido levado por um Raunebu até o planeta Marte para lá continuar com o terceiro Reich. Ou seja, ninguém quer, ou pelo menos os nazistas não quiseram admitir aquela derrota, e a forma mais fácil foi uma forma psicológica de manter acesa essa chama do terceiro Reich, do nazismo, da prevalência da raça ariana. Meus amigos, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Por favor, dê um like aí abaixo, vejam os outros vídeos deste meu canal, que eu acho que vocês vão gostar, são muito variados, tem 1000 assuntos de misteriosos, tá? Aqui do planeta e fora do planeta. E também faço uma pergunta para vocês, e me escrevam respondendo. Vocês acreditam que existiram discos voadores nazistas de modo mais convencional, que sim, possivelmente com propulsão a hélice ou com motores a jato, ou discos voadores nazistas com propulsão antigravitacional e que chegaram já nos anos 40 a outros planetas, como a nossa Lua, a Vênus e ao planeta Marte. Tá bom? Então, respondam, por favor, a esta pergunta. Um grande abraço.